Boa tarde. Nossa equipe é composta por Camila, Vinícius e Sudiná. E nesse primeiro experimento nós vamos falar sobre eletrostática. A eletrostática ela é basicamente composta por dois princípios, o princípio da atração e o princípio da repulsão das cargas. Lembrando que cargas iguais, elas se repelem, cargas contrárias, elas se atraem. Para mostrar esse princípio, vamos realizar o experimento. Vamos utilizar canudo, papel higiênico e papel picado comum. Ao atritarmos o papel com o canudo ele vai ficar eletrizado com carga negativa e o papel com a carga positiva. Por isso que, ao encostarmos, conseguimos atrair, portanto, os pedaços de papel. Bem, neste momento eu estarei dando continuidade ao trabalho de experimento da minha colega Camila Alessandra, onde eu irei estar utilizando três materiais, para a apresentação do mesmo. É papel, é canudo e o quadro. A partir do momento que eu passar com força o canudo no papel, ele irá adquirir uma grande quantidade de energia positiva, ele ficará eletrizado e daí ele ficará fixo no quadro. Bem, depois desse processo de eletrização, o canudo ficou totalmente carregado e ao aproximar ele da parede ou do quadro, como vocês estão vendo, ele tentou recuperar os elétrons que ele perdeu. Daí ele permaneceu grudado, como vocês estão vendo aqui. Dando continuidade ao que meus colegas explicaram, o processo de retirar ou acrescentar elétrons de um corpo neutro para que esse fique eletrizado, esse então é o chamado processo de eletrização. O processo de eletrização existe três, por atrito, contato e indução. Nesse momento eu irei apresentar um experimento para vocês, em que quais são os materiais utilizados? Rolha, dois canudos, agulha e palito e também papel higiênico. De início, nós vamos espetar a rolha com o palito. Em seguida, pegamos um canudo e furamos no centro do mesmo. Fazemos um furo e alargamos um pouquinho. Vejam, alargamos um pouco. Em seguida, nós vamos espetar a agulha no palito e observe que o mesmo, tem agilidade de mexer para um lado e para o outro. Ok, Então, observe. De início, vou pegar o outro canudo e observem que sem estar eletrizado, os dois corpos estão neutros, nada acontece. Nada acontece. Então, vamos pegar agora o papel e o outro canudo e vamos atritar o mesmo um contra o outro. Percebam que ainda não está eletrizado. Observe quando começa a girar. Nada acontece ainda. Então temos que atritar mais.
que ele começa a girar. Mas para isso tem que estar bem, apertar bem com o papel para que o canudo adquira carga negativa. Observe o que acontece. Só aqui. Sim, então o que aconteceu? Nesse experimento, o que ocorre é que, pelo processo de indução, o canudo ficou carregado negativamente. Ou seja, ele vai repelir as cargas negativas do outro canudo que está neutro. Ele vai repelir as cargas negativas do outro canudo que está neutro para o extremo oposto ao que ele está se aproximando e atrair as cargas positivas para a região mais próxima dele. Então, ele vai repelir as cargas iguais às negativas, ele repele as negativas e vai tentar atrair as positivas. Observe aqui. Nesse caso aqui ele não atrai, mas aqui ele repele as negativas e atrai as positivas. Esse é o processo chamado processo por indução. Ou seja, esse processo de indução é o chamado processo de separar as cargas positivas e negativas. Então, para finalizar, professor, esse foi o nosso experimento. Eu já agradeço. Muito obrigada.